Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Ambrosin e este é o canal Apollo Fisioterapia. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a relação inspiração e expiração na ventilação mecânica. É um assunto simples da ventilação mecânica, mas que muita gente ainda confunde a hora que vai falar sobre a relação inspiração e expiração. Se você quer aprender um pouquinho sobre esse assunto comigo, fica aí até o final do vídeo. Mas antes não esquece aí de curtir o vídeo, de se inscrever no canal Apollo Fisioterapia e também de me seguir nas redes sociais aí, que lá eu também posto algumas coisas relacionadas à fisioterapia e à ventilação mecânica. Beleza? Vamos lá então, vamos para o vídeo de hoje. Muito bem, pessoal. Vamos lá então. Ó. Eu trouxe aqui para vocês algumas imagens de ventiladores mecânicos e eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre a relação inspiração e expiração. Veja só, né? Nesse paciente em que ele está no modo PCV, ele está fazendo, né, ofertando, nós estamos ofertando a ele 24 de frequência e o tempo IN de 0,95. Isso faz com que ele tenha, então, uma relação inspiração de 1 para 1,6. O que isso quer dizer? Que o tempo de exalação é 1,6 vezes mais do que o tempo de inspiração. Né? Então, lembrando que a relação em vezes ela é dada, ela não tem unidade, não é 1 segundo para 1,6 segundos. No caso aqui, nós temos 0,95 e temos 0,95 vezes 1,6 de tempo expiratório, ou seja, eu tenho 1,6 vezes mais do que 0,95 para expirar. Bom, olha um outro exemplo aqui. O que eu fiz será com a relação quando ela veio de 1 para 1,9? Agora, então, eu tenho um tempo de INS e um tempo 1,9 vezes maior para que eu expire. Então, o que será que eu fiz para esse paciente? Será que eu aumentei a relação? Será que eu diminuí a relação? Essa é a dúvida que eu vou responder nesse vídeo para vocês. Olha um outro exemplo. A foto não está muito boa, mas vejam só. O que importa é aqui, ó. A relação em vezes ela está de 1,1 para 1. Ou seja, eu estou levando 1,1 vezes mais tempo para inspirar do que para expirar. Eu estou levando, meu tempo inspiratório está maior do que o tempo expiratório. Né? Isso aqui é uma inversão importante já da relação inspiração e expiração. Depois, vejam só, a gente tem aqui um outro exemplo também, ó, em que agora a relação é de 1 para 1,8, num paciente aqui ventilando a PCV também, e ele está lá, então, a relação ficando de 1 para 1,8. É importante eu lembrar que todos os fatores que determinam o tempo total, portanto, frequência respiratória, eles vão influenciar no tempo de exalação. E no caso, quando eu estou em PCV, eu determino a relação, o tempo inspiratório. Então, veja, a frequência, junto com o tempo inspiratório, vai determinar como vai ficar a relação inspiração e expiração. Existem ventiladores que a gente determina a relação em vezes diretamente. Tá? Mas, de qualquer forma, para eu encontrar a relação em vezes, eu tenho que ter tempo de ins e tempo de ex. No caso do paciente em VCV, eu tenho volume corrente e fluxo. Isso eu vou me permitir, né? Isso me permite calcular o tempo inspiratório. Né? Ou seja, 50 litros entra em 1 minuto. Esse é o meu fluxo. Se eu vou entrar a 500 ml, eu consigo chegar ao tempo ins. E aí, consequentemente, tendo tempo ins, tendo TTOT, nós teremos a relação inspiração e expiração. Olha aqui um último exemplo, onde a relação INZ está de 1 para 3,3. Ou seja, agora a expiração está levando 3 vezes 3 mais para expirar. 3,3 vezes mais para expirar. Está durando mais tempo a expiração. Portanto, se nós olharmos aqui para esse exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês, se eu tiver uma pessoa com relação de 2 para 1, uma pessoa de relação de 1 para 2 e uma de 1 para 4, qual que é a maior relação? Como é que eu tenho que olhar para esse número? Vejam, eu estou dividindo o tempo de ins pelo tempo de ex. O tempo de ins e o tempo de ex. O tempo de ins e o tempo de ex. Portanto, se eu divido 2 por 1, eu tenho uma relação de 2. Se eu tenho uma divisão do tempo de ins para o ex de 1 para 2, eu tenho uma divisão de 0,5. E se eu tenho uma divisão de 1 para 4, eu tenho uma relação de 0,25. Portanto, daqui para cá, eu estou diminuindo a relação em cis. Então, toda vez que meu tempo de exalação está aumentando, eu estou diminuindo a relação em cis. Né? Então, ou seja, meu tempo expiratório, cada vez que ele fica maior, significa
que eu estou diminuindo a relação em Zs. Então, ou seja, 2:1 é maior do que 1:2, que é maior do que 1:4. Então, quando eu estou lá na UTI e eu falo de diminuir a relação em Zs, eu tenho que trazê-la para cá, para o lado direito da nossa tela. Aí. Então, de 2:1 para 1:4, por exemplo. Isso é diminuir a relação. Quando eu faço o caminho inverso, eu estou aumentando a relação inspiração-expiração. Beleza? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você ainda ficou com dúvida sobre o assunto, se o vídeo ficou confuso, me escreve aqui no comentário. Mas se você entendeu, escreve também. Fala aí, ó, entendi, foi legal. Ajuda a gente aí comentando esse vídeo, compartilhando com a galera. Beleza? Até o próximo vídeo aqui no canal Apollo Fisioterapia.